Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à última edição do Resenha Cast desta especial semana. E para fechar com chave de ouro, hoje tenho a honra de conversar com ele que tem mais de 36 anos de colégio Ibituruna, sendo pedagogo e transformando vidas através do ensino e, claro, da educação. Falo dele, o pedagogo do Colégio Ibituruna, Cláudio Quintão, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast, o local eternizador de histórias. Cláudio, primeiramente, seja muito bem-vindo. E é uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vindo. Oi, Gugu, muito obrigado. É um prazer estar aqui para a gente falar da minha história, de Valadares, né? Porque eu faço parte dessa história de Valadares. A gente conseguiu trabalhar na área de educação aqui, fazer formação de vários jovens, que hoje é um sucesso aí pelo mundo afora. E é um prazer estar aqui para a gente comentar sobre isso. E para poder pegar um gancho em toda a sua história como um transformador de vidas através da educação no Colégio Ibituruna, a sua vida foi transformada através da educação sendo aluno do Colégio Ibituruna. Como é que era o Cláudio Quintão nos tempos de aluno no Colégio Ibituruna? Olha, na verdade, eu estudei até os 10 anos de idade ali no Colégio Imaculada Conceição. Com 11 anos, na quinta série antigamente, né? Hoje seria o 6º ano, eu fui para o Ibituruna. Lá comecei a minha formação. É o aluno mediano, não vou falar que é o aluno melhor de todos, tá não. Sendo sincero. Eu tenho que ser sincero, porque se buscar a grade curricular... Vai dar para provar. Vai dar problema. Mas, graças a Deus, foi tranquilo. Aí eu fiz minha formação do ensino fundamental 2 e ensino médio todo no Colégio Ibituruna. Depois. Sim. Lembrando que, com 15 anos de idade, eu comecei a trabalhar também. Então, assim, deu para encaixar tanto a parte acadêmica quanto a parte de trabalho. Era um trabalho que eu estudava pela manhã e à tarde eu voltava lá para trabalhar. Esse trabalho era carimbar caderneta, não é bem da sua época. Exato, nem lembro dessa palavra. Acho que depois foi reformulando. Mas carimbava a caderneta e foi tranquilo, não era um trabalho maçante. Era um trabalho que eu conseguia, na época o Patiodoro deu essa oportunidade para algumas pessoas trabalharem em alguns setores lá. Sim. Então eu agarrei essa oportunidade e fui. Só que coincidiu de eu estar lá até hoje, né? Comecei lá com 15 anos e estou nessa caminhada lá até hoje. Passei em alguns setores e estou nessa formação lá. Firme e forte. E, Cláudio, qual que é a grande lembrança? Porque eu costumo dizer que a escola é um dos períodos mais gostosos que nós temos da nossa vida, porque coincide justamente com a infância, com a pré-adolescência e já ali um pezinho na vida adulta, quando o cara tá ali no 3º ano e já tá com planos de entrar na faculdade. Qual que é a grande lembrança que você tem como aluno no Colégio Ibituruna? Olha, por coincidência, essa semana eu até coloquei uma foto no meu Instagram quando eu tinha 18 anos, estava lá, 17 anos, estava lá jogando bola, a equipe Sim. de futebol, né? Então, assim, são lembranças, são amizades, é claro, que a gente não consegue, no dia a dia hoje, estar com todos, mas a gente vê que, através do esporte, a gente conseguiu também, não só na parte de educação, mas na parte do esporte, dentro da formação do Colégio Ibituruna, a gente conseguiu também criar elos e saber que o respeito pelo adversário. Sim. Então, a gente leva isso para a vida, respeitar o próximo. A gente tem que ter esse respeito. Então, essa formação... pelo Colégio Ibituruna, a gente não é só a formação acadêmica. Exato. Tá? Até hoje, isso aí já está na raiz do Colégio Ibituruna. Essa formação social, a parte pelo próximo, tanto que piedade e letras é a filosofia de São José de Calazans, que a gente hoje sempre... Calazans já tem 500 anos e ele é o nosso inspirador. Ele é o formador da nossa concepção como educador. Em relação à figura do Cláudio Quintão como pedagogo,
Eu acho muito interessante na sua história, porque você tem raízes no Colégio Bituruna que se transformaram em uma grande história, sendo um profissional atuando no colégio em que você estudava. E depois de tanto tempo de estudo no Colégio Bituruna, você teve uma outra formação profissional acadêmica e depois veio a pedagogia, se transformou em um pedagogo e virou essa marca no ensino aqui na nossa cidade. A pedagogia já era um caminho ou foi algo que apareceu na sua vida? Ô, Gugu, certas coisas foram aparecendo na minha vida, né? Igual eu estou te falando, então eu com 15 anos eu comecei lá carimbando caderneta, com 18 anos, quando acabei a terceira série, eu falei assim, vou ter que ir atrás de uma profissão. Então, eu comecei na verdade, o caminho que eu ia seguir seria o da minha irmã, que é de odontologia, da odontologia. Eu espelhava nela, era uma inspiração, né, que estava perto de mim. E tanto que eu vi que eu não consegui passar no vestibular, eu pensei duas vezes e falei assim, opa, enquanto eu não conseguir passar no vestibular, eu ia fazer a Univale aqui, eu vou fazer o curso de prótese. Nesse curso de prótese, eu descobri que eu não levava jeito. Que bom, né? Eu não levava jeito para mexer. A parte técnica, a parte prática, eu te falo a verdade, eu não tinha muita competência para isso. Eu vi a parte teórica, estava desembolando, mas a parte... Então, o que acontece? Dali a pouco, eu fui para tecnólogo, estava tecnologia superior, eu fiz da Univale, era o curso superior, então eu comecei a ir para esse campo, né? Com 19, 20 anos. Nisso eu comecei minha formação na parte de tecnologia, eu estava começando e tudo era... Então, era formações acadêmicas, parte superior. Coincidentemente, né, eu passei na parte esportiva, eu jogava bola, jogava vôlei e nadava. Eu comecei a dar aula de natação também. Então, o Pedrinho, lá do Sesc, virou para mim antigamente, né, há 32 anos atrás, 33 anos atrás, o Pedrinho falou assim, ô Cláudio, eu vou te trazer para o Sesc para dar aula de natação. Então, com 18 anos, eu estava lá no Colégio Bituruna e estava no Sesc começando a minha parte de professor também. Sim. Então, começava a dar aula de natação. Então, eu fiquei na natação lá no Sesc durante muitos anos. Eu tenho que salientar isso porque, graças a Deus, era algo também prazeroso de fazer. Claro. Mas no Bituruna eu saí da parte de carimbar caderneta e fui para a parte de disciplinário. Então, apareceu essa uma outra oportunidade de disciplinário. Então, eu fiquei ali mais ou menos de 91 a 95 como disciplinário das crianças. E te falo, criança é uma maravilha, porque a criança é sincera. Sim. É claro que é mais espoleta, mais energia. Parteira. Mas eu te falo que tem muita diferença as crianças para o adolescente. A diferença. Então, a gente acaba aprendendo muito com criança. Claro que no Sesc eu trabalhava de 4 anos até a terceira idade. Sim. Dando aula de natação lá no Sesc. Então, são 2 aprendizados que deram elo. Nesse meio tempo, eu fui crescendo, né? A gente vai pegando experiência de vida e tudo mais, a gente vai crescendo como formação. E veio acontecer que meu pai apareceu com câncer, né? É umas coisas que a vida é um susto pra gente. Exato. Ficamos fazendo tratamento com ele em Belo Horizonte, é claro que com assistência aqui do Dr. Célio Cardoso, que assim nos acolheu, nos abraçou muito, sem brincadeira, um senhor profissional que até hoje atua na nossa cidade e tem um carinho enorme pela gente e a gente por ele. Então, assim, essa perda do meu pai com 24 anos de idade é um baque. Mas a gente tem que pensar o seguinte, muitas coisas que vão acontecendo na vida da gente não é o nosso desejo.
A gente só aprende isso com o tempo. Sim. E o tempo machuca e faz a gente crescer, para a gente evitar de errar várias vezes a mesma coisa. Então, assim, eu me sentia privilegiado. Te falo a verdade, eu não tinha muitas coisas na vida, né? Porque não é posse que faz o ser humano, mas eu tinha uma presença de família, né? Meus irmãos, minha mãe, meu pai, antes de eu perdê-lo, e a gente aprende muito com isso. Então, é claro que eu tive dentro do colégio o Patiodoro, vários padres que passaram na minha vida ali. Tive o Carlinhos, que olha, foi um paizão. Pensa um homem que me ensinou bastante também ali no meu dia a dia e me deu a oportunidade de crescer como ser humano. Sim. Então, a gente vai aprimorando isso na vida, pegando referência de certas pessoas que convivem com a gente novo, né? Com 23, 24 anos, então a gente tem que ter uma referência de uma pessoa mais velha. E hoje a gente acaba tendo que ser referência também nos jovens, porque senão a gente não está aqui para perpetuar a vida toda. A gente está aqui para deixar uma história e um legado. E, Cláudio, a função de um pedagogo ela é de suma importância para o crescimento de crianças, de jovens, de pré-adolescentes ou de adolescentes, porque através dos seus ensinamentos, além, claro, dos ensinamentos passados pelos professores, eles terão, de fato, o que fazer na vida e terão o discernimento do que é o certo e do que é errado. Eu costumo dizer que a gente sabe o que é certo e o que é errado na nossa casa, através dos nossos pais, mas a escola ela é um outro passo também muito importante para esse discernimento do que é o certo e do que é o errado na nossa vida. E você, com tanta experiência, com tantos anos de bagagem, o que um pedagogo que está começando a sua carreira hoje tem que ter nesse trato com as crianças, com os adolescentes, com os jovens e principalmente com os pais desses alunos? Olha, muitas vezes a gente tem que ter um nível de paciência muito grande, porque nada vai ser fácil. Você pode pegar uma sala com 30 alunos, 3 você vai ter que agir de outra forma. E não existe o tal do cativar, o acolher, o estar no dia a dia. Lembra que o jovem hoje eu trabalho com o ensino médio do Colégio Bituruna, o jovem hoje passa 40 horas dentro do colégio, praticamente. 40 horas, ele convive, teoricamente, mais com a gente da escola. Sim. Do que com os próprios pais, teoricamente, que os pais estão para o serviço e eles chegam em casa mais tarde, cada um no seu quarto, vai dormir e tudo mais. Sim. Então, hoje, a gente, como pedagogo, a gente tem a gente tem que estar preparado para estar fazendo esse acolhimento diferenciado, porque assim como um médico atende cada paciente diferente, a gente tem que saber ter um olhar diferente para cada aluno. Não é aquilo ali, não é uma produção em massa. Mexer com o ser humano, trabalhar com o ser humano, independente da idade, não é uma produção em massa. Sim. Você produziu um celular e está ali, produziu milhares. Não, você está ali mexendo com vidas. E cada um tem uma essência diferente. E cada um tem uma necessidade diferente. Então, o pedagogo hoje tem que estar afim, porque não é fácil. A remuneração, se você for olhar, né, hoje para ser professor e tudo mais, te falo, muito me preocupa. Você pode pegar aí a parte de licenciatura, vai estar passando um perrengue, né, no mercado. Tem alguns profissionais para trabalhar na área de educação. Sim. A pessoa chega ao ponto de ter estresse e pedir licença. E ser encostada pelo INSS. Isso aí preocupa com essas gerações que estão vindo, porque as pessoas, todos nós tivemos a criação. E o jovem também tem uma criação, só que não está batendo muito essas criações. Então, a pessoa tem que estar muito afim ali, hoje, de estar se envolvendo com esses jovens, com essas crianças,
porque eles merecem o nosso cuidado. Esse cuidado pelo ser humano, lembra, é o que a gente vai deixar para o futuro aí. Com certeza. E se a gente não acreditar nessas crianças, nesses jovens de hoje, a gente vai acreditar em quem? Numa formação hoje de pessoas que já estão aí no mercado e que já aprenderam. Não, a gente tem que mexer com os jovens. Então, assim, essa formação pedagoga hoje, te falo, eu muito me preocupo em relação a ter mais gente querendo, tá? Você vê que não tem esse legado. Na minha sala, por exemplo, quando eu fiz pedagogia, depois de ter feito o curso superior de tecnólogo, eu tinha acabado de casar, eu tenho 25 anos, completei 25 anos de casado. Antes de eu casar ali, eu falei para minha esposa, olha, vai aparecer uma oportunidade. Fui convidado dentro da escola para trabalhar na parte de laboratório de informática. Então, eu ia sair do disciplinário Sim. para o laboratório de informática, mas informática educacional. Isso era em 95. Então, teve essa oportunidade e coincidiu com a época que o meu pai estava com câncer e tudo mais, mas coincidiu de eu ir para a área da pedagogia. Só para você ter ideia, minha sala tinha 40 mulheres e eu de homem. Só você. Olha, eu tive que me reinventar. Claro, com certeza. Nossa. E imagina, eu estava casando, indo para uma sala com 40 mulheres. Imagina a cara que minha esposa fez na hora que eu falei que eu precisava dar um outro passo e ter uma outra formação para isso. E olha, eu cresci demais, porque eu ia para a faculdade, lá eu fiz da Univale também, aqui, tenho orgulho dessa faculdade aqui em Valadares, e eu peguei e fiz algo mais leve, porque eu não precisava de nota, eu precisava do conhecimento, de experiência. Então, eu já tinha uma bagagem dentro do Colégio de Bituruna, não me achava pronto ainda e fui atrás de outros conhecimentos na área da pedagogia. Então, assim, tive a formação, então eu não precisava, eu não ia atrás de nota. Nota não era o meu requisito. Sim. Tanto que a gente tem que ir atrás do conhecimento, porque o conhecimento está aí aberto para todo mundo. Então, eu, na minha época, olha só, tinha eu de homem, imagina quantos que estão hoje formando dentro de uma sala de pedagogia. Então, em 96, tinha 40 pedagogos indo para uma formação, né, pelo menos iniciando. E hoje, como que estaria? Então, eu acho que é uma profissão que vai, a longo prazo, vai estar em falta no mercado, tanto para a parte de docência, né, do professor habitual, quanto com a parte do pedagogo, sim. Porque o pessoal está mudando e não tem, a remuneração hoje, muita gente ainda está nessa pegada de o que vai me deixar ser feliz da vida. A remuneração é uma profissão que me remunere bem, sim, ou algo que vai me fazer feliz. Porque a gente tem que cruzar isso aí. Não adianta eu querer uma formação de algo que vai ser bem remunerado, mas eu não vou estar sendo feliz. A gente tem que prezar muito por isso na vida, porque senão a gente fica muito agarrado em dinheiro. E dinheiro é o tipo da coisa, vai entrar e vai sair a todo momento da sua vida. Sim. Se você ganha bem, você vai gastar bem. Se você ganha mais ou menos, você vai segurar as pontas. Principalmente quando você tem que sustentar uma família, porque sim, toda hora tem uma torneira vazando, não adianta. É algo que, se a gente tem o propósito de construir uma família, toda hora vai acontecer isso. Com certeza. E, Cláudio, eu costumo dizer que Governador Valadares é uma cidade com grandes marcas e conceitos nos mais variados segmentos profissionais. É no empreendedorismo, é no esporte, é no jornalismo. Em todas as áreas aqui em Valadares você tem aí várias marcas e grandes nomes que viraram marcas, né? E o seu nome é uma grande marca na instituição Ibituruna, no Colégio Ibituruna, e principalmente na educação como um todo de Governador Valadares. Porque ano que vem você completará 37 anos sendo esse ser humano de suma importância na vida de milhares de alunos que passam pelo Colégio Ibituruna. Ou seja, já são quase
4 décadas servindo o próximo e transformando vidas através da educação. Qual é o tamanho da sua satisfação de ser esse agente transformador de vidas através do ensino? Olha, orgulho a gente tem que ter, mas a gente tem que estar muito ciente que cada um que a gente pegou na mão, a gente tem que saber o seguinte: será que a gente conseguiu? E quando Jesus vira e fala assim, não vou deixar nenhuma ovelha para trás, aquela ovelha perdida, te falo, não é fácil a gente pensar só nos 99. A gente tem que pensar naquele outro que a gente também conseguiu resgatar. E a gente tem hoje orgulho de estar nessa profissão, de estar aqui hoje para falar o seguinte: a gente conseguiu transformar aquela vida, a gente transformar com educação, com a palavra bem colocada naquele dia e que o jovem acolheu e deixou o coração aberto. Porque se o jovem não tiver com o coração aberto também para acolher a tua palavra, esquece, não adianta. Você vai ter que achar um outro lado, um outro dia, um outro momento para estar com ele. Porque são propostas de vidas. E porque ele tem a formação dele familiar. A Sim. formação dele familiar conspira com aquela formação de adulto que ele está encontrando no dia a dia. E lembra, o jovem está tudo ali buscando referências. Referência do pai, da mãe, né, do adulto que é o responsável por ele e daqueles profissionais que estão com ele o dia a dia. Então, se a gente é espelho para eles, a gente consegue transformar essas vidas. Então, é um prazer demais da conta a gente saber que tem muitos que já estão voando pelo mundo aí, afora, tem muitos aqui em Valadares. Te falo que muitos eu guardo a fisionomia. É difícil guardar esse tanto de nome que já passou Sim, pela minha certeza. Vida. Mas é com muito orgulho mesmo quando fala, Cláudio, tempo atrás, um dono do restaurante falou assim: Cláudio, eu quero ver você fazer o que você fez comigo há anos atrás. Eu falei, fala. Aí ele falou assim, porque você tinha proibido de fazer uma coisa, eu fui lá e fiz e quebrei a perna, né? Machuquei lá no campo. E você me carregou até lá na portaria no colo. Eu falei assim, filho, deixa eu falar, não vai ter replay. Não vai ter replay disso aí, pode esquecer que essa parte não vai. Mas a gente vê que ele sabia que ele fez errado, Sim. ele testou o erro. E a gente não é que é o dono da verdade. A gente não é o dono da verdade. Sim. A gente está ali para tentar mostrar os lados que a vida tem. Se quiser testar o lado errado, vai dar errado, mas a pessoa quebra a cara, mas tem que crescer com esse erro. Sim. Entendeu? Porque hoje a mesma palavra de acolhimento que eu tenho com os jovens, eu tive dentro da minha casa, do meu pai com a minha mãe comigo e eu com as minhas filhas. Tanto que eu vou muito amar do diálogo. Então, se a gente não deixar essa formação, tanto para os filhos dos outros, das pessoas que deixaram ali a pedra preciosa dele, que quando a gente está matriculando alguém dentro de uma escola, está entregando ali Sim. a pedra preciosa dele. Claro. É a pedra preciosa. Eu tenho 3 pedras preciosas, que são as minhas 3 filhas, a Maria Rita, Emanuele e Yasmin. E te falo, uma diferente da outra, uma de uma formação diferente da outra, mas todas sabem que o mesmo jeito que eu trato o jovem lá fora, no trabalho, eu trato elas. Sim. Tanto que a gente tem que ser amado do diálogo. Se a gente mostra isso para eles, a gente mostra pelo menos um caminho que a gente vê que tem chance de dar certo. E, Cláudio, dentro de quase 4 décadas no Colégio Bituruna, como eu costumo dizer, e falei para você que agora, você transforma vidas através da educação, do ensino, do diálogo. Você falou que não lembra dos nomes, mas as fisionomias você consegue lembrar quando alguém te para na rua ou vê na internet. Mas você consegue lembrar de alguma situação marcante, de algum diálogo com um pai, com uma mãe ou com um aluno que marcou para sempre a sua vida e que você jamais vai se esquecer? Olha, se for para contar a história aqui, Imagina. eu acho que... Mas tem aquela
especial, uma situação irreversível de um aluno muito bagunceiro, com muitos problemas de casa, mas que através do seu trabalho, do seu diálogo juntamente com a escola, você conseguiu modificar a situação? Sim. Ó, teve uma vez que até a polícia já chamaram pra gente, né? Mas, assim, a gente da escola. Mas foi algo assim que foi mal interpretado, porque as regras colocavam que não poderia utilizar, portar o celular dentro da escola. Então, o celular desse menino foi recolhido e logo em seguida ia ser entregue para a família. Dali a pouco já tinha a polícia lá querendo saber cadê o celular do filho dele. Sim. Tanto que, na hora que o policial entendeu a história, falou assim, pai, mas isso aí você não roubou o celular, só que as instruções que mostram pro filho que é proibido portar. Como em qualquer concurso hoje, não pode portar. Falei, policial, tá lá na minha gaveta, eu vou trazer aqui, vou te entregar. E você entrega para os pais que estão aqui na minha frente. Aí o policial perguntou, e aí, quem vai fazer boletim de ocorrência para quem aqui? Eu falei, não, eu não quero fazer boletim de ocorrência nenhuma, eu tô livre disso. E a mãe e o pai, naquele momento, entraram numa concepção de, sabe, inflamar muito devido às palavras do filho. Eu sei que a gente sofre pelos filhos, a gente defende nossos filhos até. Claro, com mas certeza. a gente tem que parar para ouvir até que ponto que a gente vai em defesa do nosso filho, se ele está certo ou está errado. Porque se ele estiver errado, a punição na vida tem que existir. Tanto que depois de muito tempo que esse casal me encontrou na rua e pode ter, falou assim, Cláudio, me desculpa, aquele dia agimos de cabeça quente. E eu levo isso aí para minha vida com maior tranquilidade, porque do mesmo jeito que eu não sou perfeito, aquele casal agiu na emoção. Sim. O agir na emoção tem hora, acontece muitas coisas que a gente não está preparado. Tanto que a gente vê isso e sabendo que o diálogo, hoje eu prezo muito pelo diálogo, sempre prezei, né? Como meu pai fazia. Meu pai era viajante farmacêutico, ele quase que não parava em casa, então ele viajava na segunda de manhã e chegava em casa na sexta-feira. Então, sábado, domingo, era o paraíso lá em casa. Era o paraíso, por causa que ele não ia chegar lá para brigar com a gente. Minha mãe, que passava o dia a dia conosco, que ela que estava ali na base do passar a mão e dar o tapa, né? Da punição. Sim. E está aí conosco até hoje, graças a Deus, com 83 anos, inspirando saúde, a vovó Lúcia. Então, assim, a gente vê que o diálogo a gente tem que buscar a todo momento. E com os jovens, é uma palavrinha de acolhimento, a gente transforma essa vida. Tanto que, nesse dia, o pai e a mãe agiram de cabeça quente em relatos só da parte do filho. Sim. Não ouviu o outro lado. Então, a gente tem que estar isso. Hoje, na educação, a gente está muito isso. O dar para o filho não é dar somente presente, é ser presença. Sim. Se a gente, tudo bem, tem pai que precisa viajar, precisa trabalhar ainda nos dias atuais, mas fazer aqueles momentos que sejam poucos momentos, que sejam prazerosos de presença, de diálogo entre pai e filho. E a gente na área de educação faz muito isso. Sim. Porque a gente não está ali para substituir pai e mãe, a gente não vai substituir. Mas uma palavra amiga, uma palavra acolhedora, a gente tem que estar sempre ali com eles. Com certeza. Porque são jovens em formação, são pessoas em formação. E assim como pessoas transformaram a minha vida lá atrás, a gente tem que tentar transformar essa vida desse jovem. Porque isso aí é o que nos faz dar energia de viver e continuar. E, Cláudio, em relação à nossa vida, eu costumo dizer que ela é um livro, né? Você, como pedagogo, já leu vários livros, continua lendo, e sabe que a nossa vida, ela se parece com um livro, porque tem páginas positivas e páginas negativas. Alguns capítulos maravilhosos contando histórias lindas, já outros capítulos contando histórias tristes e negativas.
E a nossa vida é assim, né? Feita de capítulos positivos e negativos. E o mais interessante que toda a vida aqui na Terra tem pessoas especiais. Você anda aqui na Barão do Rio Branco, quando você sair aqui, você vai encontrar uma pessoa que você não conhece, você vai ver do outro lado da rua. Mas você pode ter a certeza que ela tem pessoas especiais e marcantes na vida dela. Eu acho que é um ponto pacífico, né? Que todos nós presentes aqui na Terra temos pessoas mais do que fundamentais e especiais na nossa existência aqui neste plano. E você é um agente transformador de vidas através da educação. E é uma pessoa muito especial, foi uma pessoa muito especial, continua sendo uma pessoa muito especial na vida de inúmeros alunos e de pais. E você é mais do que especial na vida da dona Lúcia e continua sendo, de alguma forma, na vida do seu Elton. O quanto que eles são importantes na construção e foram importantes na construção do homem Cláudio Quintão. Olha, é muito, muito orgulho falar de pai e mãe, entendeu? Se eu te falar que eu sou privilegiado. Eu e meus irmãos somos privilegiados, porque eles deixaram um legado. Eles deixaram um legado e estão aí colhendo frutos. De alguma forma, lá em casa somos 4 irmãos e a base familiar, do aconchego, tanto que pai e mãe, tudo foi na base do sacrifício, nada foi entregue de mão beijada, nada foi herdado. Mas só que meu pai falava assim, me digas com quem andas que te direis quem és. Porque ele sabia que ele não ia estar a todo momento junto comigo, próximo comigo. Sim. E a gente tem hora que a gente tem que saber o que é certo, o que é errado, de uma outra forma, de outro gostinho. Então eles ensinaram sempre isso, respeitar o outro, respeitar o próximo e saber aquilo que é seu. E saber os seus valores. Sem brincadeira, mentir hoje, teoricamente parece bobeira, mas a gente falar a verdade, principalmente com pai e mãe, eles são os nossos melhores amigos. Você pode... É o confidente imediato nosso. Claro. Se ele vai gostar ou não, se ele vai aplaudir ou não, são outros detalhes. Mas eu conversava bastante com meu pai e com minha mãe. E minha mãe hoje, eu sem brincadeira, minha mãe trabalhou como contadora há muitos anos atrás, na época do lápis ainda e tudo mais, não existia tecnologia, e depois bordava. Então, você imagina aquele cérebro dela funcionando, é uma calculadora ambulante, é uma máquina. Então, assim, eles sempre deixavam isso bem claro. Nada foi entregue de mão beijada pra gente. Nada. Mas o caráter. E saber que o nome é difícil sustentar. O nome é difícil construir. Não é do dia para a noite se constrói o nome. Meu nome ainda está em construção. Eu sou de Valadares, moro em Valadares, sou apaixonado por essa cidade. Já muitos anos atrás tive a oportunidade de sair para Belo Horizonte. E sabe aquele negócio assim que o negócio não ficou tão doce assim? O prazer. Aí eu falei assim, não, deixa eu quieto aqui, deixa Valadares, sabe? Acomodei e não me arrependo de ter acomodado de estar aqui em Valadares, que era antes do casamento, então dava para mim ter ido para Belo Horizonte, mas eu falei, não, deixa eu quieto que eu vou. Eu não sabia o que Deus tem para gente, claro. A gente tem. Então deu para curtir o meu pai, enquanto ele estava vivo, curto a minha mãe, está aí, nó firme e forte até hoje. É claro que de 2019 a pandemia deixou algumas sequelas, né, nas nossas amizades. Tivemos algumas perdas e ela também teve algumas perdas. Então hoje a gente tem que estar mais unido ainda. Sim. Porque as pessoas idosas, não só os jovens, né, as pessoas mais novas, as pessoas idosas sofreram mais com o baque. Já não tem um ciclo grande de amizade e ficou mais restrito ainda com as amizades. Então, assim, o meu nome, eu tenho que dar respeito a ele
sabendo que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Que isso aí é o maior mandamento, honrar pai e mãe. Com certeza. Eu tenho que honrar, não é só de bater continência para eles, de pedir bênção, mas eu saber que eles não colocaram o ser humano à toa na vida. Colocaram o ser humano para tentar também fazer diferença na vida. Eles fizeram a diferença na minha vida, minha mãe ainda faz na minha vida, e eu tenho que dar esse orgulho a eles. Acertando ou errando, mas eu tenho que fazer isso perante até a minha esposa, ela e Márcia, e as minhas filhas, porque senão não adianta. Não adiantava eu ter casado, não adiantava eu ter a expectativa de ter filhos. A gente tem que ter um fundamento, tanto que eu me orgulho deles, é minha paixão. A paixão a gente não explica, né? Com certeza, só sente. E o sentimento, quando a gente perde o pai, a gente nunca vai esquecer dos ensinamentos. Os ensinamentos, se a gente, por mais que tenha a gente pegar a parte dura que ele foi, mas lembra, naquele momento ele precisava ser duro. Sim. Ele precisava falar a verdade. E te falo, a nossa geração ainda, né, Gustavo, por mais que tenha uma diferença aí minha para você, mas a nossa geração apanhou, literalmente. O apanhar é de couro, ganhar couro, castigo. Mas ninguém é traumatizado. Tem boas lembranças. E a gente era o jeito de educar antigamente. Não é que hoje a gente educa de outras formas, né? Que a gente não precisa bater, não precisa espancar uma criança. Mas era o jeito que eles foram ensinados. Sim. Então isso aí vem de pai para filho, de pai para filho. E hoje a educação, a gente precisa reformular isso. Reformular na base do diálogo, insistência, persistência. Porque senão a gente perde os nossos filhos para o mundo. Com certeza. Porque, infelizmente, a pandemia veio, tem o lado, né, que a gente conseguiu viver com nossos entes ali mais unidos, presos dentro de casa, mas veio a tecnologia de uma forma muito maçante. E entrou na vida dessas pessoas e gera algumas coisas hoje que um mundinho muito colorido, que não é assim. Com certeza. Cláudio, imagino que o pior momento da sua vida foi quando você perdeu seu pai, né? O dia ali, a notícia, enfim. Mas para a gente poder falar de coisa boa, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Aquele momento, seja na vida profissional ou pessoal, que você jamais vai se esquecer. Olha, na verdade, o momento a gente classifica, né? Por várias coisas, né? Eu acho que 3 momentos inesquecíveis foram o nascimento das minhas filhas. Fala a data aí de cara, de supetão, vamos ver se tá lembrando. As datas. As datas. As datas fáceis. Ah, eu sei que é, claro. 6/6/2000. Sim. Se eu errar, vai dar. Vai dar problema se errar de uma. 1º de setembro de 2003. Sim. E a outra, 14 de outubro de 2006. Olha. A diferença é de 3 anos para cada um. Olha, tanto que quando eu e minha esposa, a gente, né, namorava e começamos a pensar em filhos, né? O que a gente queria, a gente sempre falou em 3 filhos. Que bacana. Independente de sexo e tudo mais, a gente pediu 3 filhos e Deus privilegiou isso. Bacana. Só que a gente deu um intervalo aí desses 3 anos, por quê? Até para uma caminhar, claro, e a gente acolher a outra. Tanto que elas poderiam ir para a escolinha, né, na formação. As 3, tem uma, a mais nova está acabando, a Yasmin está acabando no Ibituruna, e a Emanuele e Maria Rita já estão na faculdade. Sim. Maria Rita está acabando de se formar. Então, assim, elas pelo menos, são 3 motivos distintos. É claro que tem coisas para a gente comemorar, vitória do time. Eu fui com elas no estádio há 2 anos atrás, né? Porque Belo Horizonte aqui aconteceu essa oportunidade de levar as 3 do estádio. O jogo do Cruzeiro. Que é o jogo do Cruzeiro, né? Sim. Então, assim,
é uma sensação ímpar de estar com as 3 filhas minhas naquele momento vivenciando ali. Sim. E elas gostam do Cruzeiro, é claro que a mãe delas é atleticana, mas tem uma rivalidade saudável dentro de casa. Ganharam o jogo quando vocês foram lá? Ganhamos no sufoco de 1-0 do Bahia. Foi. Te falo a verdade, rolou emoção. Tá? Vai fazer 2 anos esse jogo, foi 1-0 que o Rafael Cabral pegou uma bola no último lance. O Cruzeiro ganhou com um jogador a menos. Sim, imagina. Sábado à tarde, Mineirão. Se perde, como que eu ia explicar? Essa Mineirão volta... lotado, né? Essa volta ia ser assim, longa. Ia ser longa. Então, assim, graças a Deus. Amém. Então, assim, são muitas coisas, né? Meu casamento lá em Resplendor, casei lá, a Ellen Márcia, minha esposa, é de Resplendor. A gente fala em formação de jovens, quando a gente pega essa caminhada. Hoje, eu estou dentro de um grupo de jovens lá da Catedral, chamado Querigma, e com ex-aluno. Olha que bacana. Olha, todos já formados. Porque imagina, cada um está numa formação diferente e eles, eu não estou ali, eu estou ali no mesmo nível deles. Então eles chegaram no mesmo nível e eu estou ali como suporte. Sim. Então a gente está ali no Querigma ali, né, que é a formação dos jovens ali, que é tem o EAC, que é dos mais novos, do Querigma a partir dos 15 anos, 14, 15 anos ali. Então, a gente trabalha num grupo de jovens que eu e minha esposa, juntos, que são ex-alunos que estão ali. E a gente está formando jovens na parte cristã. Com certeza. Independe se é católico, evangélico, nem nada, é procurando a palavra, Sim. procurando o acolhimento espiritual. Porque o ser humano é formado na parte física, mental e espiritual. Então a gente não pode deixar de desprender, não existe. Nós não somos filhos de chocadeira. Claro. Nós temos que ter uma crença, pelo menos dentro da minha concepção, a gente tem que buscar uma justificativa, um ser. Tá? Eu respeito quem não acredita também, tá? Porque eu não sou dono da verdade. Mas quando a gente tem essa fé que anima e que a gente traz para dentro de casa na nossa formação familiar. E eu lembro que minha mãe, muitas vezes, ela e meu pai levavam a gente, não com tanto afinco à igreja, né, que era só as missas de domingo. Sim. Então, hoje, eu e minha esposa, a gente está no grupo de jovens, ela está no Mães que Oram, eu estou no Terço dos Homens, e a gente está na formação de noivos. Já fizemos o SCC e já vamos estar trabalhando no SCC no próximo encontro, agora em setembro. Então, assim, são formações que a gente espelha. Sim. E mostra o caminho para os nossos filhos. Só para você ter ideia, as minhas 2 filhas mais velhas, elas tiveram essa formação, né? Tanto acadêmica pelo Colégio Bituruna e quanto formação religiosa. Sim. E eu sempre cobrei também a parte de esporte. Não é que tinha que ser craque de nada, não. Mas tinha que estar gastando saúde, energia. Né? Tinha que estar gastando energia em alguma coisa. Tanto que Maria Rita já começou a nadar com 6 meses de idade, né? Doutor Ronald brigou comigo, falou que era só a partir de 1 ano. Aí eu falei, doutor Ronald, mas ela está pronta para nadar. Eu falei, tá bom, Cláudio, vai. Pode ser que dê infecção. Por ser menina, pode ter infecção urinária, né? Por causa da vagina, não está totalmente fechada. Sim. Então, o doutor Ronald, vamos ficar de olho, porque se der ruim, a gente tem que parar. Então, a Maria Rita nadou dos 6 meses aos 15 anos. Aos 15 anos. E ela competia fora, viajava com 10 anos de idade. Bacana. E tinha hora que dava para minha esposa ir, tinha hora que não dava para ir. Então, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, ela ia. Chegou um certo ponto da vida que nós falamos assim, Maria Rita, vamos agora dar um ponto final. É difícil falar isso para os jovens, né? Ela estava na 8ª série na época, que é o 9º ano. Nós falamos assim, Maria Rita, não dá mais para nadar. Agora nós vamos para um outro patamar, que é o ensino médio. Não dá para você viajar mais. Já aproveitou a oportunidade durante esses 14, 15 anos.
E não é que a gente pensou que a Emanuele, que era a seguinte, que ia vir a próxima nadadora, a gente estimulava ela do mesmo jeito que a gente estimulou a Maria Rita, mas são filhos diferentes. Claro. Tanto que a última surpresa nossa, só para você ter ideia, em questão de orgulho, de satisfação, de alegria, foi a minha mais nova, que hoje está com 17 anos, a Yasmin, fazer a formação de acólito. Olha isso. Olha, olha só, tá vendo como que a gente pensa assim, se um filho fez, os outros vão ter que fazer? Sim. Não, ela buscou isso para ela, a formação de acólito, e hoje ela serve na catedral. E é a coisa mais linda você saber que ela está ali não pela vontade dos Sim. pais, né? E nem obrigada pelos pais. Claro. Foi uma busca dela, uma sementinha que foi colocada no Claro. coração dela, que ela inspirou esse desejo de fazer. Isso aí a gente tem que buscar essa inspiração nos nossos filhos. Com Porque certeza. senão, quando a gente está ali na escola, hoje, a gente não indica você tem que fazer tal formação, tal curso superior. Não. A justificativa está aqui dentro. Claro. Quantas pessoas que já estavam fazendo odontologia e migraram para o direito e são felizes hoje. Então, essa busca, esse desejo, a gente vai estar sempre renovando. Enquanto a gente estiver vivendo, respirando, a gente está em busca de algo novo. A gente nunca está parando. Você quer ver uma formação que eu fiz nesse longo tempo? Foi de bombeiro civil. Foi uma experiência tão gostosa, mas tão gostosa, que certo dia eu falei assim, não vou fazer essa formação de bombeiro civil. Eu acho bonita a profissão de bombeiro militar e na época não tinha oportunidade e aí deu essa oportunidade. Eu fiz essa formação e era todo sábado. Na hora que eu vi que tinha gente, era mais ou menos umas 20 pessoas, homem, mulher, tinha 20 pessoas. E tinha muita gente da região, Mantena, Resplendor, Teoflotone, Ipatinga, e tinha e algumas de Valadares. Quando eu vi essas pessoas saindo em busca do conhecimento e vindo até Valadares, independente de sol ou chuva, teve um dia que estava chovendo, mas chovendo muito. O cara chegou igual pinto molhado, bicho, de moto. Eu falei assim, bicho, eu não posso nem chegar atrasado aqui mais. Eu fiquei com vergonha de chegar atrasado, porque eu morava a 5 minutos do curso. Eu falei assim, eu não posso nem chegar mais atrasado, porque se o cara saiu da cidade dele, que é 2 horas daqui, ele vem de moto, debaixo de chuva, olha, eu lutava, quer ver, sábado, e era o dia todo, sábado à tarde, eu lutava contra o sono, mas enquanto a gente não era dispensado, eu não ia embora, porque eu via que se os outros estavam ali, também trabalharam a semana toda, eram mais novos do que eu, trabalharam a semana toda, e estavam ali porque Exato. eu não estava ali obrigado, era ali por prazer, para atrás do conhecimento. E foi uma turma gostosa, uma experiência gostosa também. Cláudio, defina essa conversa com uma palavra. Esperança. E eu que fico esperançoso de que no futuro possamos ter mais Cláudios Quintão no Colégio Bituruna, em outros colégios também, no ensino como um todo, porque a sua figura, com toda a sua história, com toda a sua riqueza de detalhes, de percepção, de conhecimento, é de suma importância. Afinal de contas, durante todos esses quase 40 anos, quantos cidadãos do bem, de bem, fazendo as coisas certas na vida, foram formados, e em todos eles hoje, grandes médicos, grandes empresários, grandes dentistas, tiveram ali um pouquinho do dedo do Cláudio Quintão. Muito obrigado, sucesso, e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Ô, Gustavo, é um prazer de falar sobre a vida, sobre viver, saber que a gente não está pronto, a gente não nasceu pronto, a gente nasceu pelado e está vestido hoje. E saber que desse mundo a gente não vai levar nada, Sim. tá? Nada. Então a gente pode deixar raízes aí dentro, raízes para se proliferar no coração das pessoas. Então, eu acredito que a gente tem que ser um agente transformador, né, como pedagogo, e a gente tem que acreditar nas pessoas. Independente de você estar certo ou estar errado, devagarzinho o tempo vai justificando isso. Mas tanto que eu não estou totalmente formado. Antigamente, com 50 anos, a pessoa, né, quando meu pai fez 50 anos,
a gente fala, nossa, já está assim, quase que em fim de carreira, né? E hoje eu estou com meus 51 para 52 anos e te falo, tem que ainda conseguir transformar várias vidas ainda. E eu acredito muito nisso. Muito obrigado por estar aqui, tá bom? Foi um prazer estar aqui com você. Tamo junto, Cláudio. O Resenha Cast especial de hoje vai ficando por aqui. O último desta incrível semana. E lembrando que na semana que vem teremos resenhas em todos os dias da próxima semana. Fique atento, fique ligado, porque aqui você já sabe, é o local eternizador de grandes histórias presentes aqui na nossa cidade. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até uma próxima.